Tô mentindo, grávida não. Grava não. Vamos começar, né? Não, aí isso a gente corta depois os que não Então. ficaram bons. A gente vai editar. Tá bom, então vamos lá. Quem quer começar? Cadê as... Vou pegar. Vamos lá. Então, a gente queria saber o porquê que você escolheu a psicologia. E também a gente queria saber um pouco da sua formação. Tá, então vamos lá. Meu nome é Carlos Eduardo Veiga, tá? A minha formação primeira, em termos de graduação, foi a PUC, do Rio de Janeiro, tá? Então eu fiz o curso de graduação, esse que vocês estão fazendo no IBMR, eu fiz na PUC do Rio de Janeiro, e no SPA, quando eu estava assim, terminando a minha formação, eu escolhi uma equipe que trabalhava com criança, tá? Uma equipe infantil. Então eu fiz essa primeira formação minha com atendimento com crianças, tá? E nesse atendimento, né, eu tive uma supervisora muito bacana. Eu comecei a entender que o trabalho que eu fazia com a criança não poderia não estar vinculado com a família, que muitas vezes a criança ela era um sintoma familiar, alguma coisa que na família estava pegando e alguém tinha que dar conta disso, e quem dava conta geralmente era a criança ou o adolescente, tá? Então eu tive esse meu primeiro aprendizado, né, no sentido de que hoje eu assim confirmo com toda a minha propriedade que eu acho inviável você fazer um trabalho com criança ou com adolescente sem ter um acompanhamento dos pais, sem que você possa implicar esse pai, essa mãe, ou quem faça a função paterna e materna no trabalho. Então eu aprendi muito isso no SPA, terminei a minha graduação e fui fazer uma formação numa escola winnicottiana. Tá? O que é uma escola winnicottiana? É que tinha um pensador, né, que é um pediatra psicanalista, Donald Winnicott, tá? Como referência. Ele é um pediatra psicanalista inglês, e eu fiz essa formação, foi até uma escola em São Paulo, tá? Muito voltado para o tratamento com criança, né? E comecei a montei logo meu consultório com esse trabalho com criança. E aí a história foi acontecendo e eu comecei a sentir cada vez mais falta de estudar. Sempre gostei de estudar, eu gosto muito da academia, desse lugar da produção científica. Fui fazer um mestrado, novamente na PUC, no Rio de Janeiro, um mestrado nessa área de família, tá? E aí quanto mais eu fui me envolvendo com a minha clínica, mais eu fui entendendo essa questão familiar. Embora eu tenha no meu consultório pacientes individuais, essa que acabou de sair agora, uma paciente individual. Quando você trabalha com família, não quer dizer que você tenha que atender só famílias. Sempre o indivíduo, ele é produto de uma família, de um contexto social, né? Então eu tenho uma clínica também com pacientes individuais. E fui fazer meu mestrado nessa área de família, e aí me empolgando cada vez mais, né? Escrevi um artigo, aí fui fazer meu doutorado na PUC do Rio de Janeiro, novamente, né? Eu fiz toda a minha história na PUC. Hoje eu sou professor do curso de especialização, tá, em terapia de família, da PUC do Rio de Janeiro, né? Acabei ficando por lá também, e trabalho no IBMR, dando uma matéria de testes projetivos, que é de avaliação psicológica, que são testes muito voltados para criança e para adolescente, e uma matéria lá no final do curso, que é saúde da infância e da juventude, que é uma matéria bem clínica, de ênfase, não uma matéria obrigatória, que fala mais da clínica com crianças e a clínica com adolescentes, que é uma clínica de família também, tá? Por esses motivos todos que eu coloquei para vocês. E por que eu escolhi a psicologia? Foi pelo seguinte, essa história eu acho muito bacana. Eu tinha 15 anos de idade, tá? E eu fui ao cinema, tá? 1980 isso, imagina. Você vê que tem uma turminha aqui que é contemporânea. Vocês também iam ao cinema. Ela é garota, né? E eu fui no cinema assistir um filme que em português se chamou Gente Como a Gente, em inglês Ordinary People. Um filme dirigido pelo Robert Redford, em 80. Inclusive que ganhou o Oscar de melhor filme, melhor direção, melhor ator, melhor roteiro. E eu não sabia nem direito o que era psicologia, o que era psicanálise. E o filme fala disso, tá? Ele fala de uma família que se desestrutura, até recomendo para vocês, recomendem aos seus colegas, uma família que se desestrutura a partir de um fato, eu não vou contar aqui qual é o fato,
e que um dos membros vai fazer um trabalho psicanalítico. E eu não sabia muito o que era aquilo, eu era um moleque ainda. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu falei assim, eu sei o que eu quero ser, eu quero saber o que aquele cara faz, tá? E aí eu meio que segui esse caminho, comecei, né, a ler, me interessar, né, terminei lá o colégio, eu estava, sei lá, no primeiro ano na época era científica, né, do colégio, e aí quando tinha 18 anos, fiz vestibular para a PUC, passei e o resto da história. E a sua trajetória profissional, né? Assim, o senhor terminou o mestrado, já estava trabalhando desde o início com psicologia clínica? Eu comecei desde cedo, né? Porque eu vinha de um colégio aqui perto, né? Aqui perto, que era um colégio que foi muita referência para mim também. E logo depois que eu me formei, eu procurei esse colégio, tá? Para mostrar meu trabalho, né? Que é uma coisa que foi interessante para mim, que divulgou, né? O pessoal lá do colégio gostava muito de mim, então eu divulguei meu trabalho. Então nessa divulgação eu acabei tendo muitas indicações de paciente, principalmente adolescente e criança, para a minha clínica. E a clínica foi crescendo, né? E com isso, aí uma coisa leva a outra. Não tem um momento onde uma coisa vem primeiro, não. Eu acho que uma coisa retroalimenta a outra, tá? Eu acho que você tem que fazer sempre as suas formações, os seus estudos, com o seu trabalho correndo em paralelo, porque um vai levando ao outro. Hoje eu não posso dizer para você o que me levou primeiro, se eu comecei a estudar por causa da clínica, ou se a clínica me levou a estudar, sabe? As coisas eram paralelas na minha vida, foi acontecendo tudo muito rápido, graças a Deus, e com isso, assim, eu fui fazendo, fiz formação, depois continuei atendendo, apliquei para o mestrado, passei, fiz o mestrado, fui aprovado, quis continuar, fiz o doutorado. Então eu fazia uma trajetória acadêmica que corria em paralelo com uma trajetória clínica, né? E aí depois fui convidado primeiro para dar aula na Prima da PUC, que é a Universidade Católica de Petrópolis, tá? Que é mais ou menos 1 hora aqui do Rio de Janeiro. Então eu fui contratado lá para dar aula. Dei aula durante os 4 anos na UCP. E aí depois fui convidado para dar aula na PUC, em terapia de família, e também no IBMR, para essa primeira cadeira que eu fui contratado, que na época era técnica de avaliação psicológica. Não, técnica de exame psicológico. Mas tem uma relação entre atendimento familiar e esses testes, essas avaliações? Não, a princípio não. A princípio o que acontece é que eu sempre fui muito assim, interessado em tudo, né? Sempre fui muito curioso em relação às coisas que me interessavam da clínica. E eu fui monitor na faculdade, uma coisa que eu recomendo a vocês fazerem, né? Que é muito legal você ter um professor que possa te orientar ali, né? Eu fui monitor dessa cadeira de testes positivos. Eu fui monitor, eu fui aluno da professora Monique Ogravo, tá? Que é uma referência em testes positivos, que a Thelma conhece, hoje deve estar com uns 70 e muitos anos, né? Sou antigo, né? E ela me ensinou muito, né, sobre esses testes positivos, que eram testes que você acaba trabalhando no psicodiagnóstico com criança e adolescente. Então, no próprio SPA da PUC, quando eu era aluno, eu utilizei esses testes no meu atendimento com criança e com adolescente. Tá? O atendimento da família inteira, eu não trabalho com isso. Tá? Mas se eu tiver uma criança que vem indicado, se me indicar uma criança nesse momento e eu quiser fazer uma avaliação psicológica, tá? Além dos jogos que eu vou trazer aqui, dos desenhos que ela vai trazer, eu posso sim, sinto muita vontade de aplicar um teste nela. Primeiro porque eu sei, né? Até se a gente ficar junto, eu vou dar aula para vocês sobre isso, no escritório da faculdade, né? Ou eu continuo, né? A gente vai ter essa questão toda. Então eu utilizo os testes como um instrumento, tá? Para poder acessar alguma coisa que eu não estou conseguindo acessar de uma outra forma. E aí o HTP ele funciona muito bem, o Rorschach funciona muito bem. Esses são de personalidade. O CAT, que é a matéria de avaliação psicológica 2. A 1 é de testes objetivos, testes mensuráveis, quantitativos, testes ao qual eu não trabalho. E a parte 2 são os testes subjetivos, tá? Que são testes de personalidade, que são os testes que eu trabalho. Então esse meu caminho vem a partir da monitoria lá de trás. Então por isso que eu sempre recomendo que no primeiro momento, tudo que vocês se interessarem, tentem estudar, tentem percorrer o caminho, tá? Tem muitas portas a serem abertas para vocês, né? Não decidam logo assim,
que vocês vão fazer. Aprendam com seus mestres, com seus professores,